Vamos lá, igreja. Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 41. A cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Senhor Deus, estamos aqui esta noite, Pai. Fala para a tua igreja, que haja mais de ti e menos de mim, Senhor Deus. Que haja nas tuas palavras, Senhor Deus, nas tuas escrituras, e naquelas que foram levadas nesta igreja, um poder de transformação. Atenção sobre elas, reflexão e transformação. Que almejamos, Senhor Deus, alcançar ao final da nossa jornada o teu reino com a tua glória. Fazemos isso para te honrar, para te orar, te adorar. Que assim seja. Amém. Pode sentar, igreja. Essa mesma passagem, igreja, que fala sobre a cura da sogra de Pedro, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 8, versículo 14, e Marcos, capítulo 1, versículo 29. E por que eu estou falando isso? Porque nós, ao fazermos um estudo sobre a palavra, nós temos que ver como cada um deles, cada um dos evangelistas, tratou desse mesmo evento, no mesmo contexto, como que eles refletiram sobre aquele acontecimento. Nesse caso, nós estamos utilizando Lucas, capítulo 4, versículo 38. O contexto, ele se trata do acontecimento em Cafarnaum, uma cidade da Galileia. Você sabe que bem, Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, mas diante da rejeição de Jesus em Nazaré, ele acabou indo para Cafarnaum, que acabou se tornando uma espécie de quartel-general de Jesus Cristo. Amém? E lá ele ficava na residência de Pedro. E essa casa de Pedro, hoje, nas visitações públicas, ainda é identificada. Vocês podem perguntar, mas missionário, será que é essa mesmo a casa de Pedro? É lá que a viúva, é lá que a sogra de Pedro foi curada? Enfim, são estudos arqueológicos. As visitações acontecem lá. E essa é uma referência que existe. Amém? Mas o que há de tão profundo numa história tão curta como essa? Missionário, me fala dos grandes milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Missionário, me fala da cura do cego Bartimeu. Me fala do ressuscitado. Missionário, me fala de coisas grandes que Jesus fez, mas não disso. Do episódio tão caseiro, doméstico. Me fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que acontece conosco muitas vezes. Nós ignoramos as coisas pequenas, os fatos isolados, que muitas vezes nós podemos desconsiderar a sua grandeza de reflexos nas vidas de cada um de nós. Vou repetir. Muitas vezes, pequenas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer têm grande efeito nas nossas vidas. Olha que interessante. Nessa passagem está escrito Jesus saindo de uma sinagoga, indo para a casa de Pedro e curando a sogra, porque lhe disseram que ela estava enferma. O que aconteceu ali
fundamental na vida de cada um dos cristãos que querem transformações reais. Jesus curou apenas um toque ao receber a sogra de Pedro. E foi uma coisa muito simples, muito singela. Mas quantas coisas singelas transformaram as nossas vidas? Reflete aí, igreja. Muitas vezes nós guardamos discussões que foram feitas, tivemos no passado, coisas pequenas, pecados que foram cometidos reiteradamente ou de forma isolada, mas que foram se juntando aos poucos e foram transformando o nosso caráter. Vou repetir: pequenos pecados deixados lá atrás, que não foram curados, em que não houve arrependimento, se transformaram em grandes coisas nas nossas vidas. E esses pecados podem ser a falta de arrependimento, pode ser o egoísmo, pode ser o ódio, o rancor, a tristeza que nós trazemos normalmente nas nossas vidas. E essas pequenas coisas, esses pequenos fatos, que não foram traduzidos em atos de libertação para nós, acabaram se juntando e nos transformando em pessoas tristes muitas vezes. Foram traumas, falta de perdão. Mas o de tal fez isso comigo, eu tenho ódio dele, quero que a família dele morra. Eu não aceito o jeito que aquela pessoa falou uma coisa para mim, não perdoa. Perdoa, porque esses atos que não tem nada a ver, acabam você acrescentando e moldando o nosso caráter, igreja. E isso acontece desde pequeno. É por isso que nós temos que ser educados a compreender melhor a situação que nós passamos. Quem já não passou mal bocado na criação em casa, e hoje, como pais, como esposas, como mães, nós estamos fazendo a mesma coisa. Se nossa vida, eu fiz aquilo lá, passei por isso, estou repetindo. Muitas vezes a gente repete porque a gente não perdoou lá atrás, e a gente não mudou, a gente não compreendeu, e a gente não rejeitou para a nossa vida. Até o ato de você não ler a tua Bíblia 10 minutos por dia que seja, lá atrás, hoje você poderia ter lido essa Bíblia aqui umas 10, 15, 20 vezes. E isso poderia ter transformado a sua vida lá de trás e hoje ser uma outra pessoa, amém? Pequenas coisas, pequenos atos do passado e do presente podem ter transformado o nosso caráter e nos trazido aqui, inclusive, para a morada de Deus. Hoje mesmo, se tiver alguma coisa no teu coração que é pequena, a falta de perdoar alguém da sua família, perdoa. Não vai fazer mal para você, pelo contrário, vai mudar grandiosamente a tua forma de compreender uma vida cristã. Porque não é o outro que vai te levar para o céu ou para o inferno, é Jesus Cristo e você, é essa relação. O resto é caminhada, o resto é passagem, o resto é o deserto. E nós vamos ter aflições, só que nós temos que saber transitar com isso sem carregar a nossa mochila com ódio, com rancor. Amém? Esse ato pequeno do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode ser insignificante, vai acabar refletindo, depois nós chegamos lá, para outras pessoas. Vamos voltar à palavra. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogando-se por ela, inclinando-se para ela, repreendeu a febre que essa deixou, e logo a levantou, passando a servir. A cura de Jesus Cristo transformou a atitude daquela mulher enferma, paralisada,
uma pessoa ativa e queria servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou explicar melhor isso, igreja. Vou explicar isso melhor. Quantas vezes você é curado, ou já foi curado, ou já teve a presença de Jesus na sua vida, e você ignorou depois? Ah, não, tá bom. Conheço muitas e muitas pessoas. Pede a cura, consegue a cura, se anela com Jesus Cristo, faz uma aliança com Jesus Cristo, mas o tempo vai passando e se esquece disso tudo. Jesus Cristo traz a cura para que você venha servi-lo. Ah, mas eu não quero ser pastor nem missionário. Servir ao nosso Senhor Jesus Cristo é o ir e pregar o Evangelho. E para você ir e pregar o Evangelho, você tem que compreendê-lo. E para compreendê-lo, igreja, você tem que estudá-lo. E para estudá-lo, você tem que mudar a sua atitude. Leia pelo menos 10 minutos por dia. Faça isso por você, faça isso pela necessidade de você ter intimidade com Deus. Não há nada nas Escrituras, pelo menos no Novo Testamento, vamos falar aqui do Novo Testamento, que nos tira do foco do perdão dos nossos pecados e a necessidade de nós nos transformarmos para podermos ter esse benefício da graça. Para nos santificarmos, nós temos que nos aproximar de Jesus Cristo, nos arrepender dos nossos pecados. E esses pecados às vezes são coisas pequenas, que eu já falei já no começo da pregação, das quais nós temos que nos livrar através do arrependimento, da confissão. E olha que interessante, vamos seguir mais aqui adiante. Ela achava-se enferma, com febre muito alta, e naquela época, febre matava. Tinham 3 tipos de febre naquela época, e todas elas eram graves se persistissem na pessoa. Não existiam antibióticos, não existiam os remédios que existem hoje, não existiam hospitais e clínicas como existem hoje. A pessoa se deitava, ficava com febre, as pessoas ficavam orando, pedindo um milagre. E aqui não diz qual é a idade da sogra de Pedro, mas vamos dizer que seria uma pessoa de 50 anos, enferma. As pessoas estavam assustadas com a doença dela. Quem aqui já ouviu falar que a vizinhança ficou preocupada com vocês por causa de uma febre? Então a coisa era muito grave. Ela estava beirando a morte com isso. E Jesus simplesmente se aproximou dela e com um toque a curou. E ela se colocou à disposição do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, às vezes, é com o nosso ministério também. Nós nos aproximamos da palavra, nós queremos intimidade com Jesus Cristo, e depois nós abandonamos a nossa missão por questões particulares, pequenas, diante da grandiosidade que é pregar a palavra de Deus, diante da grandiosidade da missão de transformar almas e ganhá-las para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe aquela frase, o crente é imbatível, o crente não irá adoecer, o crente, não existe isso. Nós somos pessoas normais. Se nós adotamos o Evangelho, se nós adotamos a Bíblia como nosso manual de vida, nós não podemos ignorar que somos seres humanos, corruptíveis em carne, e a doença pode sim chegar até nós. Nós tivemos a tragédia mundial que teve com a Covid, mostrando exatamente isso, que foram milhões de pessoas mortas, caixões enfileirados, covas enfileiradas. Muito crente morreu, muito crente bom morreu, muito crente famoso morreu. Deve ter feito uma coisa errada, foi para o inferno. Quem somos nós para julgarmos? A palavra está dizendo aqui que uma crente, a sogra de Pedro, adoeceu, estava morte com a febre, e teve o benefício de Jesus estar na sua casa. Aí eu te pergunto, Jesus estava na sua casa? Jesus está na sua casa? Você ora para que Ele esteja lá, cuidando da sua família, das suas coisas, dos seus afazeres, enquanto você está aqui? A presença de Jesus Cristo é salvadora. A presença de Jesus
Cristo é doce, é um ar que se respira e nos alivia. A sogra de Pedro teve a maravilhosa presença de Jesus Cristo e a cura, coisas fantásticas, coisas que podem transformar e transformam profundamente a vida de cada cristão, até compreendermos a morte e a tragédia. A presença de nosso Senhor Jesus Cristo pode aliviar a pressão do nosso peito e do nosso coração. Se nós crermos que os nossos filhos, irmãos e parentes acreditaram no sacrifício de Jesus Cristo, do unigênito, se a nossa família creu nisso, buscou a santificação, se arrependeu e acreditava e declarava que Jesus Cristo era o único suficiente Salvador, já bastou para nós aliviarmos e darmos um sorriso, ele está indo em paz. Isso tudo estou extraindo apenas dessas poucas linhas das Escrituras. E tem mais: rogavam-lhe por ela, pessoas de fora, que não estavam na casa, intercederam pela sogra de Pedro. Amém? Quantas pessoas estão intercedendo por vocês? Vocês não sabem, ninguém. Não fala assim, não faça essa aposta. Enquanto tem alguém sentado, de pé aqui, tem alguém ajoelhado lá fora, intercedendo por vocês. Os pastores intercedem por vocês. Há pessoas preocupadas com a recuperação de vocês, com a recuperação definitiva de vocês. Embora a gente saiba que haja quedas e tem que voltar para a recuperação, nós não somos ingênuos. Mas quando essa pessoa for tocada definitivamente pela palavra do Senhor Jesus Cristo, pela sua presença na sua casa e na sua vida, nós teremos a cura perfeita, a cura absoluta e o testemunho eficaz. E quando eu falo em testemunho, é porque aqui na própria palavra nós encontramos: inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a ser filhos. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam, e ele os curava. Significa que o testemunho da cura da sogra de Pedro ficou sendo sabido por tantas pessoas, que elas socorreram, foram até a cidade de Cafarnaum, aquelas que já estavam lá, foram até a casa de Pedro para serem efetivamente curadas. E quando você for curado aqui, igreja, testemunhe, que o teu testemunho vai levar muitas outras pessoas a serem salvas também. Não era só o trabalho do missionário de levar a palavra, mas é de vocês de capturarem, de receberem a cura que nosso Senhor Jesus Cristo está promovendo nesta noite na sua vida, e que você possa testemunhar depois, e com isso salvar tantas outras, mesmo que seja alguns segundos antes da sua morte. Você tem que dizer que vale a pena conhecer o nosso Jesus Cristo, para que outras pessoas sejam salvas também. E o mais interessante é que ele não fala dessa doença como qualquer coisa, dessa febre como qualquer coisa. Voltemos à palavra. No capítulo 4, no versículo 39, fala: inclinando-se ele, nosso Senhor Jesus Cristo, para ela, a sogra de Pedro, repreendeu a febre, e esta a deixou. Repreendeu a febre. Era o espírito maligno que estava ali. Ele poderia ter dito: você está curado na tua fé. Não está curado. Não, ele repreendeu aquela febre. Era o espírito maligno que estava possuindo aquela mulher naquele momento. Jesus repreendeu. Agora, assim como ele está repreendendo nesse momento a tua enfermidade, e eu quero que você creia nisso. Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Tem que dar um glória para isso. Ele repreendeu, e essa doença deixou, e logo a sogra se curou e se levantou para servir nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus, é isso. Muitas vezes as pessoas não entendem. Não foi como o cego Bartimeu, não foi como Lázaro. Ele repreendeu aquela febre,
Se não era um, eram vários demônios que estavam ali. E por quê? Porque estava se fazendo aqui o ministério do nosso Jesus Cristo. Pedro e todos aqueles outros seguidores do nosso Jesus Cristo estavam indo contra a obra do demônio, estavam trazendo a palavra de Deus, e futuramente a palavra da ressurreição, a palavra da misericórdia, do amor, a palavra do Evangelho, a palavra da cura, da remissão dos nossos pecados. Ele tinha que repreender aquilo. Vocês imaginem, se naquele momento, imaginem, a sogra de Pedro falecesse. Pedro, que era um dos principais seguidores do nosso Jesus Cristo. Não, imagina se fosse hoje na mídia, no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Jornal Nacional. Olha, ele que dizia que era Messias lá em Nazaré, a sogra do seu principal apóstolo morreu. Ninguém precisa de uma propaganda dessa. Ele repreendeu os demônios e tantos outros no Novo Testamento que nós conhecemos. Amém, igreja? Isso foi muito importante. Eu volto naquela frase, no versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam e os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não falasse, pois sabia ser ele o Cristo. Amém? Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 3, nós encontramos: Porque a graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o Salmo 34: Louvarei ao Senhor em todo o tempo e o seu louvor. Então nós temos que ter a noção de que há um ente maior, soberano e supremo, acima de todos nós. Não é momento de vaidade e de orgulho. Nós temos que depositar as nossas dores, as nossas ansiedades, tudo que nós desejamos, aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como aconteceu no caso da sogra de Pedro. Eles levaram até Jesus Cristo a existência dessa dor, dessa febre, dessa doença. Eu estou falando um pouco mais calmo agora para vocês compreenderem. E para eu te perguntar, igreja, hoje você já fez isso? Assim como as pessoas que estavam intercedendo pela sogra de Pedro, você também já fez isso? Já entregou a tua enfermidade, os teus medos, a tua ansiedade, a tua necessidade de coração aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo? Você já fez isso hoje, esta noite? Não fez? Então levanta, a igreja, fecha os teus olhos e bota a mão no seu peito. Se você puder repetir: Senhor Deus, nesse momento, eu repreendo todo o mal que está em mim. Confesso que eu tenho angústias, medos e pecados. Eu me arrependo dos meus pecados nessa noite, Senhor Deus. E o Senhor conhece cada um deles, Pai. Repita: Senhor Deus, o Senhor conhece cada um dos meus pecados. E assim como o Senhor curou a sogra de Pedro, eu deposito aqui esta noite aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo tudo isso, para que haja cura, para que eu possa servir ao Senhor da forma como o Senhor entenda que eu posso fazer. E por isso eu te dou graças, e por isso eu te agradeço. Amém. Pode sentar aí. Dito isso, entenda que nem todos são
abençoados pela cura. Amém? Que é bom ter Jesus em casa. Peça isso. Jesus, visita a minha casa. Cure as coisas pequenas antes que elas cresçam na sua vida e transformem demasiadamente a ponto de você não poder reverter mais isso, de você não poder mais voltar atrás. Jesus se importa com a tua família e com a saúde dela. Existem muitos milagres que não acontecem porque não apresentamos os nossos problemas em oração diante de Deus. Não podemos ser egoístas e pensarmos somente em nós mesmos. Aqui eu quero fazer um parênteses. Vocês estão em tratamento. Amém. Glória a Deus. Então, às vezes você não pode fazer, realmente não pode fazer um jejum, mas faça algo que seja suave, mas efetivo. Visite as Escrituras. Ore por você e pelas outras pessoas. Que a cura seja para você e para as outras pessoas também. Aqui eu fecho um parênteses. Não abandone Jesus Cristo após receber o seu milagre. Muitos fizeram isso. Nós conhecemos passagens dessa natureza. Não abandone. Não abandone. Ele está sempre ouvindo você, o seu clamor, a sua dor. Amém? E os milagres recebidos são testemunho para atrair pessoas em Cristo, para Cristo. Amém, igreja? Vamos